Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aqui sobre Caxias 0, Internacional 1. Tá com um pouquinho de atraso, mas vamos falar sobre esse jogo que aconteceu lá em Caxias, no estádio deles, que é o Centenário. Que quem é aqui do Rio Grande do Sul conhece esse estádio, esse gramado. Tá? Bom, o início do jogo, o Inter ele começou mais ou menos que nem começou o jogo contra o Ipiranga. Tá? Ele adianta o time e tenta forçar o erro do adversário. Tá? E tenta empurrar o time adversário para trás. Tá? Essa tática do Medina a gente já pode perceber aí nesses jogos do Inter contra essas equipes do interior. O Inter ele tem um sistema de jogo onde ele tenta se impor. Tá? Isso é bem visível. Tá? Ele tenta se impor ou pressionando lá em cima para que o adversário erre e o Inter consiga tomar a bola lá. Ou então quando o Inter está com a bola, ele faz uma circulação de bola, invade o campo do adversário e fica trocando passes ali até achar uma situação. Tá? Sempre empurrando o adversário lá para trás, para o seu campo. Bom, no início, isso até deu algum resultado. Tá? Eu até achei estranho, porque eu vi melhores momentos em alguns canais aí do YouTube. Eles cortaram momentos bons, aí, tiraram da seleção, né, de jogadas e de bons momentos alguns lances que foram bons. Tá? Vamos começar com um lance em que o Edenilson, um exemplo bem típico daquilo que o Inter está fazendo, tá, da proposta. O Edenilson ele toma uma bola lá na frente, ele acaba rapidamente tocando essa bola para o Wesley, que está fora da área, mas está perto da área. Ele está na beira da área, basicamente ali naquele semicírculo, né? Que não é exatamente um semicírculo, enfim, mas é aquela parte da área que tem aquele risco, que é um pedaço de círculo. Ele domina aquela bola e rapidamente ele já finaliza. Tá? Típico de centroavante, ou seja, definição rápida. E o cara está em cima dele, ele consegue tirar do cara. Então ele dá um chute de lado do pé de chapa, tira do cara, a bola pega o efeito certo, só que ela pegou um pouquinho mais de curva, por isso ela saiu, mas ela passou bem pertinho da trave. Tá? É bem essa curva aqui que eu estou fazendo, vamos supor que eu sou o Wesley. A bola saiu, fez essa curva e passou bem perto da trave, o goleiro não teria chance nenhuma, chute rápido e forte. Esse jogador ele consegue imprimir na bola bastante força, a gente vai ver até em outros lances que isso acontece. Tá? Uma jogada típica de centroavante, depois o Tyson conseguiu finalizar, mas foi uma finalização com pouco perigo. Essa do Wesley foi mais perigosa, tá? Foi quase gol do Inter. Teve aos 18 uma grande chance, tá, do Caxias, que daí foi um erro bizonho da defesa do Inter, eu não sei como que aconteceu isso. Tá, o pessoal meio que dormiu ali, porque tem um lateral direito do Caxias que no arremesso lateral ele dá muita força, ele consegue jogar essa bola bem longe. Então ele pegou essa bola e conseguiu jogar dentro da área, como se fosse um cruzamento. Tá? O que aconteceu é que um jogador do Caxias, um jogador baixinho, é o Mateuzinho, jogador pequenininho, jogador de menos de 1,70m, é 1,65m, 1,66m, ele sobe porque ninguém define aquele lance. Ou eles não estavam enxergando o jogador do Caxias, ou eles ficaram assim olhando para ver essa bola, né? O que eu vou fazer? Quem vai? É tu que vai? É eu que vou? Aí nesse deixa que eu deixo, não sei se é tu ou se é eu. O jogador do Caxias se definiu logo, subiu, cabeceou, quase gol do Caxias. Quase. Passou pertinho, o goleiro do Inter não teria o que fazer. Tá? Então essa foi a primeira assim, coisa que, sabe, regalou os olhos, assim, como é que pode acontecer uma coisa dessas? Dentro da área, perto do gol. Tá? Mais perto que um pênalti. Aí o jogo, ele foi um jogo um pouco complicado, tá? Ele é um jogo um pouco arrastado, assim, não muito rápido nesse toque de bola para chegar. Então não é um jogo muito vistoso. E aí eu vou explicar um pouco por que isso acontece. Tá? Bom, eu já contei aqui no canal, pessoal, da minha história com a arbitragem e tal, que eu trabalhei bastante, né? São mais de 700 jogos, tá? Eu não fui de federação, não tinha idade para isso, eu já estava idoso, vamos dizer, para a federação. Então eu acabei fazendo cursos e tal, me aperfeiçoei e fui trabalhar onde eu podia, tá? Onde eles não me barrariam pela idade. Então era municipal, intermunicipais, vários, enfim, esses campeonatos. O que aconteceu? Eu acabei conhecendo o Centenário. Eu conheci aquele estádio e aquele gramado. Tá? Alguns anos atrás, o gramado, ele não é um gramado tão bom, ele não é um gramado nível assim,
gramado da PUC, sabe? Aquele estádio ali, estádio não, aquele campo ali da PUC, com aquelas arquibancadas, com aquela pista atlética, tá? Que parece um campinho de golfe, tá? Campinho de golfe, o piso é macio, a grama não é tão alta, a bola rola rápido, é muito bom de jogar ali, muito bom de apitar ali, eu também já apitei no campo da PUC, né? Jogo feminino, inclusive. Então, o gramado não é desse nível, tá? É um nível inferior. Pode ter mudado nesses últimos anos, ter feito um nivelamento melhor, mas eu prestei atenção no gramado, eu vi que tem ali o seguinte, ele é um gramado que a grama ela é um pouco alta e a maneira como a bola rola, ela dá umas pipocadas, ela pipoca um pouco. Então isso atrapalha um time que quer tocar a bola, quer jogar com a bola no chão e rápido. Isso atrapalha um pouco, tira um pouco da precisão. Tá? Vocês vão ver isso em alguns lances. Tem um que o Tyson, ele e o Wesley, é só ele dar um tapa pro Wesley, ele dá um tapa na frente, achando que o Wesley vai chegar. E aí vocês olham no replay, essa bola salta. Ela rola pela grama e salta. E o Wesley divide com o goleiro. O goleiro chega um pouquinho antes. Em outros lances vocês também vão ver essa bola que ela dá uns saltos. Assim. Então o gramado ele não é perfeito, vamos dizer assim. É um gramado... enfim, talvez o Caxias não tenha, vamos dizer, tanta capacidade de investir, fazer um gramado moderno, né, hiper bem cuidado, com, enfim, grama certa, grama moderna, nivelamento perfeito, né, feito com a tecnologia mais moderna que tem hoje, mas enfim, deu para perceber que nesse rolar da bola pipocava um pouco. Embora ele seja bem preenchido, eu não achei ruim aquele gramado, tá? Mas eu vi que não é a perfeição, não é que nem Beira-Rio, não é que nem PUC. Então pode ter sentido um pouco, pode ter atrasado. E a grama alta, o que ela faz? Ela freia um pouco a velocidade da bola. Tá? Ela não é só uma coisa que segura um pouco o jogador, mas tu tem que dar na bola com mais força para ela ir, entendeu? Quando tu gosta muito de jogar com bola no chão. Aí o jogo ele fica um pouco morno, porque ele não tem essa velocidade de toque de bola e o Inter não consegue chegar tanto. Nem o Caxias, que está com uma proposta mais de se defender. O Inter tem mais a bola, vai tocando, vai chegando no campo do Caxias e o Caxias vai recuando. Né? Foi mais ou menos essa a tônica do primeiro tempo, com algumas chances para o Caxias, mas muito raras. Tá? Algumas escapadas do Caxias. Aos 45, né, finalzinho do primeiro tempo, tem uma jogada onde o Tyson se envolve, tá? O Tyson que mudou de posição, tá? O Inter ele começou com o Tyson do lado esquerdo, Edenilson centralizado, David na direita. Daqui a pouco começou a trocar. Daqui a pouco eles mudaram de posição, o Tyson veio para o meio, David caiu para o lado esquerdo, Edenilson foi para o outro lado. Então teve mudanças nessa posição desses três aí, né? Que é o 4, 2 meio-campistas, depois uma linha de 3 e depois um na frente. Tá? Essa linha de 3 tem um centralizado na direita e na esquerda, tá? Eles começaram com o Edenilson no meio, David na direita, Tyson na esquerda. Depois teve alteração, tanto que o Tyson ele pega uma bola como se fosse um meia. Ele se apresenta para o jogo como meia esquerda, passa para o David toca rápido para o Moisés, que está subindo, tá? Que é um lateral que tem apoiado bastante. Ele cruza essa bola quica, faz um efeito de fugir da área e um pouco atrás ali da marca do pênalti o Dourado vem e dá de cabeça, quase faz o gol. A bola é no cantinho, mas o goleiro conseguiu catar. Uma boa defesa do goleiro. Tá? E aí termina o primeiro tempo dessa forma, sem muitas jogadas. Tá? Um pouco disso que eu contei para vocês. 2 jogadas do Inter, uma jogada do Caxias, 3 jogadas do Internacional, 2 de real perigo e uma jogada do Caxias. Segundo tempo. Tá? O Maurício entrou no lugar do Edenilson, o Edenilson se ressentiu, ele falou que ali foi uma pancada, pegou o tornozelo, ele sentiu, inchou um pouco, ele saiu. Tá? A informação que eu tenho é essa, que ele sentiu, pediu para sair, achava melhor não continuar, o treinador, né, achou melhor tirar o jogador muito importante e resolveu preservar. E entrou o Maurício. Tá? Quando entrou o Maurício, o que aconteceu? Ele deu opção de passe, ele se movimenta, ele busca jogo, ele tenta criar alguma coisa na frente, ele é assim. Isso é característica do Maurício. Então, ele vem pelo meio, às vezes ele abre pela direita, abre pela esquerda, né, onde a jogada vai se dar e dá a opção de passe, às vezes dá um drible, consegue construir alguma coisa.
Então é um jogador que entrou bem. Tá? Aos 9 minutos tem uma jogada que o David recebe, ele está jogando ali um pouco pelo lado esquerdo, tá? Não aberto na extrema, mas pela meia esquerda. Ele recebe, ele dá um drible, avança com velocidade e consegue um chute de esquerda, um chute rápido, um chute forte, tira a tinta da trave e sai. Tá? E depois disso o Caxias se fechou mais ainda, ele ficou mais recuado. Né? Ele ficou mais recuado, esperando tomar alguma bola e sair para um contra-ataque. Tá? Aos 24, o Wesley recebe um lançamento. Tá? E aí o que ele faz? Ele está de costas para o zagueiro, ele protege, deixa a bola quicar na frente dele, ela corre para o lado direito, ele gira, vira em cima do zagueiro e dá um chute de direita, uma bomba. Tá? Essa já é uma marca registrada do Wesley. A gente já começa a entender que ele é centroavante mesmo, que ele tem ele tem os movimentos de centroavante, proteger a bola, fazer, usar o corpo para proteger a bola e dar sequência na jogada, finalizar rápido e finalizar com força. Então ele já deu um chutaço ali, o goleiro do Caxias conseguiu pegar essa bola só porque ela não foi muito longe dele, senão não teria como ele pegar. Tá? Mostrando por que ele foi comprado pelo Aston Villa por 25 milhões de euros. Tá? Um jogador que, estando em forma, ele dá muito trabalho. Tá? Ele é alto, ele é forte, ele não é lento, ele tem jogada de centroavante, tem a técnica de centroavante e finaliza com rapidez e com força, tá? Muita força. Então um jogador bem interessante. E no jogo aéreo, com certeza, se a bola for bem cruzada, ele vai aproveitar. O problema é que o Inter não estava nesse jogo, por exemplo, não estava conseguindo cruzar boas bolas. Tentou algumas vezes, mas não conseguiu acertar um bom cruzamento para o Wesley. Porém, por baixo, ele recebeu algumas bolas. Tá? Então, nós tivemos uma jogada aos 34, em que o Tyson, aí caindo pelo lado direito, tá? Ele fez uma finta, saiu, ele estava mais no fundo, saiu, trouxe um pouco para dentro, cruzou uma bola rasteira no Maurício que estava entrando, ó, o Maurício penetrando na grande área, entrando. O Maurício, ele pega, ele tenta tirar do goleiro, só que ele chuta um pouco fraco e o goleiro consegue pegar. Boa chance do Inter. No finalzinho do jogo teve mais uma jogada aos 41, né? Tyson de novo envolvido na jogada, ele toca a bola para o Paulo Vitor. O Paulo Vitor cruza. Não cruza não, na verdade é Tyson domina essa bola, acha o Paulo Vitor, que está chegando, apoiando, e o Paulo Vitor dá um tapa rápido para o Maurício, que está dentro da área, sozinho. E aí o Maurício fuzila, dá um chute forte, e faz o gol do Inter, o gol da vitória. Tá? Depois disso até teve um lance para o Caxias, que o Gabriel já estava em campo, que assim, na velocidade normal do jogo eu olhei assim e mais nada, acho que o jogador valorizou. Tipo assim, ele se joga para frente para parecer um pênalti. Tá? E não foi. Mas aí eu vi o lance no replay, tem contato da perna direita do Kaique, tá? Entre as pernas do jogador do Caxias, tem um toque, tem um impacto de corpo e um impacto da perna. E o jogador cai. Tá? Então eu absolvo o árbitro nesse lance, porque eu entendo de arbitragem, eu já fui um prático, né? E às vezes na velocidade normal do jogo tu tem uma impressão que o jogador está valorizando, não é. Mas como não tem VAR, ele não pode ir lá na cabine e olhar, eu absolvo o árbitro. Se ele fosse na cabine e olhar, talvez ele mudasse a decisão dele. Tá? Vendo pelo ângulo que eu vi na televisão, replay em câmera lenta, para mim foi pênalti. Tá? E o juiz não deu. Mas enfim, terminou Caxias 0, Internacional 1, venceu o jogo. O Inter começou com Daniel, Bruno Mendes, Kaique, Vitor Cuesta e Moisés. Tá? Dourado e Johnny e Edenilson no meio campo. Depois David na direita, Wesley Moraes de centroavante e Tyson do lado esquerdo. O que eu acho dessa escalação? Vamos lá, vamos começar pela escalação, tá? Porque estão dizendo, estão alegando que o Medina anda inventando muito, que ele anda colocando um monte de jogador fora de posição. Vamos analisar isso melhor para ver se é verdade. Bruno Mendes já jogou de lateral direito? Sim. Não só na seleção de base do Uruguai, como ele já jogou no Corinthians de lateral direito,
algumas partidas pelo Corinthians, inclusive contra o Inter aqui no Beira-Rio, ele jogou de lateral direito. Tá? Ele era do Corinthians, enfrentou o Inter no Beira-Rio, o Corinthians fez um bom jogo, ele como lateral direito fez um bom jogo e jogou de lateral. Tá? Então esse jogador, inclusive quando tu vai fazer uma pesquisa sobre Bruno Mendes, tu vê ali lateral e zagueiro. Tá? É óbvio que o Medina vai perguntar para os jogadores posição preferencial, posição alternativa, e quantas vezes tu já jogou nessa posição alternativa, tu te sente bem jogando ali, para ver se ele pode contar com o jogador e colocar o jogador ali. Tá? Ele não é louco. Tá? O Medina não é louco. Ele vai fazer uma coisa que é básico no futebol, né? Que é óbvio. Então, Bruno Mendes não é uma invenção. Tá? Porém, alguns criticam porque ele estava jogando na zaga e estava indo muito bem. E aí tu tirou, vamos dizer, o zagueiro de destaque e colocou ele na lateral. Só que ele botou o Kaique na defesa. O Kaique foi bem. Fez um bom jogo. Tá? Defendendo, ele está sendo mais seguro, defendendo melhor até que o Cuesta. O Cuesta no Inter tem mais ajudado ofensivamente do que fazendo a tarefa básica de um zagueiro, que é a primeira, que é defender. Então, defender é uma coisa que ele já não está fazendo tão bem, ele está lento. Porém, dar um passe, um lançamento, um cruzamento, uma assistência, ou achar um jogador, isso ele faz. Isso ele já fez algumas vezes. Tá? Mas realmente ele precisaria melhorar num aspecto fundamental aí de um zagueiro, que é defender, né? O Cuesta. Então tem Bruno Mendes, Kaique, Cuesta, Moisés na lateral esquerda. Tá? Aí eu acho uma insistência do treinador, uma insistência que mostra o seguinte: é provável que ele não conheça tão bem o jogador, o Moisés. Tá? Porque se ele conhecesse, ele ia saber que o Moisés é um jogador insuficiente. Tá? Ele não só ele erra na defesa, ele erra passes, ele é muito faltoso, mostrou isso em 2021, ele era muito faltoso, praticamente uma média de 3 faltas por jogo, tá? Por isso que ele tomou bastante cartão em 2021, ele tomou uns 10 cartões e jogou 20 e poucas vezes, tá? Os cruzamentos, até cruza muita bola na área, até o índice de acerto dele não é tão ruim, ele está na média dos laterais brasileiros, tá? A média fica entre 22% e 25% de acerto nos cruzamentos, né? A assertividade. Moisés é 24% em 2021. Isso não é de todo ruim. Tá? Porém, ele desperdiça de posse de bola. Ele desperdiça muito. Ele foi o campeão no internacional de desperdiçar posse de bola. Tá? Ele acerta passes na defesa, mas quando chega no campo do adversário, ele erra bastante. Tá? Então, ele tem esses problemas. E nem no jogo alto, é um jogador alto, jogador de 1,81m, 1,82m, né? Alguns sites dizem que é 82, outros dizem que é 81, não importa. Ele é um jogador de lateral esquerdo de boa estatura, que não tem muita vitória no jogo aéreo. Tá? E a média de desarmes dele é uma média normal, ou seja, tem um lateral no Brasil que desarma mais e lateral que desarma menos. Ele não está com um número preocupante, muito baixo. Tá? Mas agora, nesse retorno, 2022, a gente já viu ele errar 3 vezes, já 2 saídas de bola errada, contra o Frederiquense e uma contra o Ipiranga. E nesse jogo aqui, ele também não foi muito bem, Moisés. Meio campo do Inter, já falei da defesa, né? Bruno Mendes, Kaique, Cuesta e Moisés, Dourado e Johnny e Edenilson no meio campo, né? Fazendo dois jogadores no meio, Dourado e Johnny, né? Uma dupla. E aí o pessoal diz, o Johnny é primeiro, o Johnny é segundo. Pessoal, isso hoje em dia não importa mais. Tá? Existe um resquício, que é do nosso futebol, de falar em primeiro e segundo volante. Porque nós tínhamos sistemas de jogo em que o primeiro volante, normalmente era o camisa 5, ele defendia mais. O segundo volante saía mais para o jogo. Tá? Nós tínhamos aí um 4-4-2, a banda brasileira. Tá? Então, esse sistema não é utilizado na Europa. Tá? Na Europa eles já jogavam com 2 linhas de 4 e não tinha volantes, era meio campista. Esses 2 meio campistas centralizados, eles defendiam e atacavam. Defendiam e atacavam. Então, eles tinham bastante campo para percorrer. Então, no Brasil começou a se jogar num sistema, num 4-2-3-1 ou num 4-3-3. Isso começou a viralizar no mundo, várias equipes passaram a utilizar. Começou na Europa e foi se espalhando.
Nesse sistema, esse 4-2-3-1, esses dois, né, depois da linha de 4, tem dois meio-campistas. Esses dois não tem o que sai mais, o que sai menos. Os dois jogadores atacam e defendem. Então, para simplificar, eles podem atuar como se fosse camisa 5 defendendo, mas depois eles têm que atacar também. Então, o Johnny e o Dourado fica aquela coisa, um sai, um fica, depois troca, um outro sai, porque o jogo está se dando mais para o outro e o outro fica. Então, oscilam, mas os dois têm que defender e têm que atacar. Tá? Então, dizer que o Dourado e o Johnny jogou fora de posição, acho bobagem. Para mim, o Johnny jogou ao lado do Dourado e não tem problema. Eu só vejo aqui um pouco de falta de velocidade nessa dupla. Tá? São dois jogadores de meio de campo que são bons, tecnicamente, mas eu não vejo muita velocidade neles. Tá? Então, eles não são jogadores rápidos para ter essa dinâmica no meio. Tá? O Edenilson jogou de meia centralizado. Ele já fez isso, já. Esquema do Cudê, vocês lembram, né? 4, 1, volante defensivo, uma linha de 3 na frente desse volante defensivo e 2 atacantes. Nessa linha de 3 tinha quem? Edenilson na direita, Bosquilha no meio e Patrick do lado esquerdo. Só que às vezes, para confundir o adversário, tinha uma troca. O Edenilson fazia uma diagonal, vinha para o meio, e o Bosquilha abria lá para o lado direito. Isso às vezes acontecia. Então o Edenilson jogar de meia não é uma novidade total para ele. Ele já fez isso. Ele botou o Edenilson de novo de meia. David do lado direito cansou de jogar com o Rogério Ceni pelo lado direito. Tá? Assim como jogou também com o Anderson Moreira, que saiu do Botafogo agora, também já usou ele pelo lado direito. Tá? Wesley Moraes de centroavante na dele e o Tyson pelo lado esquerdo. Nenhuma novidade, o Tyson também já jogou de extremo pelo lado esquerdo. Tá? Vi várias vezes ele jogar no Shakhtar assim. Nas 2 últimas temporadas é que o Tyson veio jogar de forma diferente. Então o Medina ele está fazendo essas experiências. Vou ver se o Tyson consegue ainda ser beirada, se ele pode me ajudar. Vou botar o David na direita, ou depois vou inverter, vou botar o David na esquerda, vou jogar o Tyson para o meio, ou vou jogar o Tyson para a direita. O Tyson no segundo tempo fez jogada pelo lado direito. Tá? E vou botar o Edenilson. Então não teve muita invenção aqui no Medina. Ele só trocou algumas posições, mas colocou os jogadores em posições que eles conhecem. Tá? Bom, pessoal, do jogo foi isso. Não foi um jogo tão emocionante. Tá? Mas um pouquinho prejudicado pelo tipo do gramado. Já falei da questão do gramado. E por último, pessoal, eu vou falar aqui da arbitragem. Tá? O árbitro foi o Roger Goulart. Tá? Assistente André Bittencourt e Otávio Legramante. Assistente número 1, André Bittencourt. Assistente número 2, Otávio Legramante. E a turma foi bem, o trio. A arbitragem foi bem, não atrapalhou muito o jogo. Eu gosto desse árbitro, estou gostando, estou conhecendo ele agora, o Roger Goulart. Já vi ele apitar 2 jogos, eu gostei da postura dele, da arbitragem dele. Tá? Boa movimentação, gestual correto, um cara que apita bem, interpreta bem os lances. Tá? Só teve um pênalti no final do jogo, tá? Só que, como eu falei, para mim foi pênalti, mas no replay, eu só consegui perceber no replay. Realmente tem o toque de perna do jogador Kaique no meio das pernas do jogador do Caxias. Isso derruba o jogador. Eu achei uma ação faltosa, mas só vendo naquele ângulo que o replay mostra em câmera lenta. Na velocidade normal do jogo, que é o que o árbitro tem, eu olhei e não me pareceu nada, eu não daria. Então eu absolvo o árbitro nessa atitude que ele tomou. Tá? E tirando isso aí, a partida foi bem conduzida. Tá? Até achei o seguinte, eu acho que ele foi até condescendente com o Rogério Zimmermann, treinador do Caxias, que a gente sabe que é um cara agitado, reclama bastante, reclama da arbitragem. Tá? Ele já foi pior até do que isso. Tá? Antigamente, eu conversei com bandeirinhas da antiga, que hoje estão aposentados, eles falavam sobre o Zimmermann, que ele era complicado, era difícil. Os juízes prestaram atenção, começaram a marcar ele, começaram a punir, ele parou um pouco, ele melhorou. Só que ele está voltando às origens. Né? O Zimmermann não demora muito, ele volta às origens. E ele reclamou bastante da arbitragem. Tá? Eu não sei se não teve ali alguma confusãozinha com alguém do outro lado, tá? do banco, de repente do banco do Inter, não sei.
mas ele xingou, ele reclamava muito, ele fazia muito gesto para o banco e a torcida estava vendo. Isso joga a torcida contra o trabalho que está sendo feito, contra a arbitragem. Então o Zimmermann, para mim, deveria ter sido chamado a atenção, pelo menos com cartão amarelo. Na verdade, eu acho até que ele deveria ter sido expulso. Tá? Mas o juiz não mostrou nada para o Zimmermann, ele pegou um cara do banco do Inter, que é o auxiliar do Medina, e deu cartão amarelo para ele, porque ele estava levantando, estava fazendo uma coisa que um auxiliar não deve. Tá? Quem pode levantar e trabalhar naquela área ali, desenhadinha, é o técnico. É o técnico da equipe para dar instrução para a equipe. Dá instrução e volta. Dá instrução e volta. Esse auxiliar sentadinho, assim como os jogadores. Tá? Então é isso, pessoal, sobre o jogo. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal. Sugestões e dicas, tá? E críticas eu considero, né? Sei lidar com isso. E até a próxima, ou até o próximo jogo, ou até a próxima notícia relevante sobre o Inter.